Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos veem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para essa terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. E a palavra de Deus nos fala hoje. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de pisarem uns nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos de quem vós deveis ter medo. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir o que a palavra de Deus vem nos trazer, vem nos mostrar no dia de hoje. Nós vemos que milhares de pessoas estavam reunidos juntos com Jesus. Mas Jesus fala aos seus discípulos, lhe dá esse ensinamento, o qual o Evangelho nos mostra hoje, que era para ele tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Qual é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. Jesus já falava em evangelhos anteriores que não era para poder fazer o que eles faziam, mas escutar as suas palavras, porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Mas eles mesmos não carregavam os fardos que eles imputavam às outras pessoas. Então, meus irmãos, Jesus nos fala que tudo que está oculto um dia será revelado. E que nós não podemos nos contaminar com esse fermento dos fariseus. Que eles nos contaminem, porque nós também seremos hipócritas. Falamos umas coisas e fazemos outras. E Jesus nos fala aos seus discípulos, já falava, porque os fariseus usavam a religião para oprimir o povo. Ele não levava a religião judaica para conduzir esse povo ao reino de Deus. Eles usavam das benéficos da religião, daquilo para poder excluir as pessoas, para poder condenar as pessoas. E o Cristo vem falar que isso era hipocrisia. E o povo era oprimido 2 vezes, porque era oprimido pelo Império Romano e oprimido por aquela religião que condenava o povo à exclusão e afastava o povo do reino de Deus. E Jesus chama seus discípulos de amigos, para que eles não tenham medo. Não tenham medo com as pessoas que irão condená-la, que irão criticá-las, quando eles falarem à luz da verdade do Evangelho. Nós não podemos ter medo. Muitas vezes nós nos sentimos oprimidos. Nós que muitas vezes estamos dentro da igreja, nós estamos vivenciando os dia a dia da igreja, mas quando falamos a verdade, muitas vezes somos perseguidos, somos rejeitados, oprimidos e excluídos. Não devemos ter medo. Jesus nos fala que não devemos ter medo dessas pessoas que matam o corpo. Não podemos fazer mais do que isso.
tirando a nossa vida, o que mais eles poderiam fazer? Mais nada. E é isso que aconteceu com os discípulos. Eles foram perseguidos, foram humilhados e foram condenados à morte. E eles não temeram falar a verdade, falar sobre a luz do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que ele tinha escutado do Cristo, do amor, da bondade e da misericórdia, e ir contra tudo o que o sistema lhes falava. Eles bradaram nos altos dos telhados a hipocrisia daqueles homens. E Jesus nos fala a quem que nós devemos temer. Nós temos de temer aquele que nos tira a vida do reino de Deus, nos tira a vida daquilo que nos conduz a Deus e nos lança no fogo do inferno. Isso, meus irmãos, é Satanás que nos faz. Muitas vezes nós somos tentados por pessoas que usam as próprias pessoas que estão dentro da igreja ou de outros lugares para nos perseguir, para que nós desistamos dos caminhos que Deus traçou para cada um de nós, de seguir e de servir ao reino de Deus. Os discípulos não se abalaram, eles continuaram, deram sua vida por falar a verdade, por publicar aquilo que o Cristo veio anunciar, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, o amor ao próximo, o amor a Deus sobre todas as coisas. Que nós não nos calemos, gritemos alto e em bom som para que todos escutem a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não temamos, porque o máximo que eles podem fazer é tirar a nossa vida. E nós, se morrermos nessa confiança de falar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos certeza que nós herdaremos a vida eterna. Isso é o que o Cristo nos mostra. Não tenhas medo, não temais medo, porque Deus sabe de tudo. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E nós, como ele fala no Evangelho de hoje, nós valemos muito mais do que os pardais, que são vendidos por míseros trocados. Portanto, não desanimemos, não nos desviemos do caminho de Deus, para que nós não percamos a nossa salvação e padeçamos no fogo do inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.